O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali ou ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até ao outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os estudiosos da língua grega, irmãos e irmãs, traduzem de dois jeitos essa expressão que Jesus dirige para os fariseus sobre o reino de Deus. Alguns traduzem: o reino de Deus está dentro de vós, e outros traduzem: está entre vós, no meio de vós. Na verdade, essas duas traduções, elas não se contradizem, de certo modo elas se complementam. Aquela palavra meta, né, que Jesus usa aqui, pode ser entendida assim como dentro, ou no meio, ou entre, né? E fala muito do crescimento do reino de Deus no mundo. Não é uma coisa que se impõe de fora para dentro, mas que vai brotando de dentro para fora. A fé católica nos ensina que quando nós recebemos o batismo, recebemos a inabitação divina, quer dizer, Deus vem morar em nós, como Jesus prometeu. Então, iremos a Ele, né? Faremos nele a nossa morada. E aqui é onde começa o reino de Deus, quando Ele encontra morada dentro de nós. E assim o reino vai acontecendo, não apenas dentro de nós, mas no meio de nós, porque o reino é contagioso. Ele transforma a nossa vida, a nossa existência, de uma existência individual a uma existência comunional, quer dizer, nos torna abertos à comunhão, porque esse princípio novo de vida que é instaurado em nós, no nosso batismo, é a própria vida divina, e a vida divina é comunhão. É a comunhão eterna entre o Pai e o Filho no Espírito Santo. Essa mesma comunhão se instaura no nosso coração e nos torna abertos à comunhão, de maneira que nós estamos sempre fazendo comunhão e fazendo crescer a comunhão entre nós. Então, esse é o reino que vai crescendo, é a vida divina que vai se manifestando entre nós. Quantas pessoas pensaram que o reino de Deus ia se instaurar pelos meios humanos, né? Quantos anos se teve uma esperança de que o reino de Deus ia crescer através dessa aliança entre, como era dito, entre o trono e o altar, né? Entre os reis e a igreja e os bispos, né? E depois vieram as revoluções e varreram aquele cristianismo institucional e chegaram a colocar no lugar um verdadeiro ódio da igreja, né? Quantas igrejas foram queimadas, né? Quantos episódios de violência
contra a igreja, né? A Revolução Francesa diziam, né? O mundo vai ser melhor quando o último rei for enforcado nas tripas do último padre, né? Então, essa era um pouco a ideia, né? Aquela vingança contra uma igreja que muitas vezes representava um poder opressor, ou que era vista dessa maneira, né? Depois também se tentou pensar que o reino de Deus viria por meio da revolução, né? Me lembro o padre jesuíta que eu conheci em Roma, que ele dizia, quando eu era estudante jesuíta, estava fazendo teologia, um amigo meu me disse: se você não adere à causa da revolução socialista, você é o inimigo do reino de Deus, né? E esse mesmo amigo dele acabou morrendo nas selvas da Colômbia de metralhadora na mão, e era um padre, né? Então, quantas vezes a gente pensa, né, que o reino de Deus é uma coisa que vai ser imposta às pessoas, né? E aqui, aquilo que Jesus fala encontra a melhor ilustração nessa carta tão bonita, e que a gente leu ela inteira, porque ela é curtinha, né? A primeira leitura não foi um trecho da carta a Filémon, foi toda a carta, né? É quase que um bilhete, quase que um cartão postal, né? E o que tinha acontecido com Filémon? Tinha fugido o escravo dele, Onésimo, né? Que era um pagão, e tinha não só fugido, mas tinha roubado Filémon, né? Tinha roubado o dinheiro dele para conseguir dinheiro para fugir. E lá pelas tantas, não se sabe como, ele se encontra com Paulo, que está na prisão, e ali ele é convertido e batizado por Paulo. Então Paulo escreve a Filémon dizendo: olha, agora ele é teu irmão, né? Trata ele com bondade, né? Eu estou enviando ele de volta para ti. Eu queria que ele ficasse aqui na prisão me ajudando, mas eu não quero te forçar a isso, né? Que bonito o testemunho do reino que existe dentro de Paulo e que faz comunhão, que em todo lugar e com toda pessoa que ele se encontra, se cria esse laço de comunhão, e aí vai aumentando o reino, vai crescendo o reino de Deus. Ele diz, assim, se estás em comunhão de fé comigo, recebe-o como se ele fosse a mim mesmo. Se alguma coisa te deve, põe na minha conta. Quer dizer, porque agora eu e ele somos um só, estamos em Cristo, somos membros do corpo de Cristo, somos membros um do outro, estamos em comunhão um com o outro. Depois ele disse essa coisa linda, né? Eu gostaria de tê-lo comigo, mas não quis fazer nada sem o teu parecer, para que a tua bondade não seja forçada, mas espontânea. Quer dizer, aqui ele mostra como é que se acolhe o reino, é na liberdade e no amor, de forma livre e amorosa. Não é que poderosos te impõem o reino de Deus, não é que ricos te impõem, não é que na ponta da baioneta você é obrigado a aceitar a fé. Não, escolha livre e amorosa, porque ela te introduz numa comunhão de amor. Como é que o Espírito Santo pode viver naquele que não recebeu o Evangelho com amor e por amor? Se ele é o próprio amor, do Pai e do Filho, a pessoa dom, a pessoa amor, como chamava São João Paulo II. Então, irmãos e irmãs, aqui Jesus nos ensina, e aqui cada um de nós, olhando para si e olhando ao seu redor, se pergunta, esse reino que já foi semeado em mim, estou dando espaço para ele crescer?
e os sinais do crescimento dele estão se manifestando, porque os sinais do crescimento do reino se manifestam pela comunhão. Quer dizer, estou criando comunhão, estou criando em torno de mim um ambiente, uma atmosfera de comunhão, de amor, de compreensão, de todos serem um só. Ou pelo contrário, fomento a divisão, fomento a discórdia, fomento todas as coisas que nos separam uns dos outros, E que esse seja, irmãos e irmãs, o nosso exame e ao mesmo tempo o nosso horizonte. Agora nós sabemos como fazer para construir o reino de Deus, como fazer para estender o reino de Deus. Ele já está em nós, é fazer ele crescer por meio da caridade, por meio da comunhão.